bebe demais, vai deprimir. Efeito? Efeito. Qual é a classificação da substância álcool? Depressor do sistema nervoso central. Porque você tem substâncias que são estimuladores do sistema nervoso central, por exemplo, a cocaína. Uhum. O álcool é depressor do sistema nervoso central. E o álcool é uma droga muito sofisticada, porque ela tem 3 possibilidades de alterar seu comportamento. Primeiro, você toma uma coisinha, o que você fica? Alegria. Relaxa a musculatura. Relaxa. Se você vai aumentando a dose, você vai para o outro efeito, que é o efeito euforizante. É como você começa a falar demais, é quando você se solta, se estiver na festa de final de ano da firma, você sobe na mesa. E o terceiro efeito, que se você continua bebendo, é depressão do seu nervoso central. É a hora que o cara começa a repetir a mesma história. Que é aquela hora que você vai perdendo os reflexos, ali o cérebro já está baixando. Teu cérebro está começando a apagar as luzinhas. É uma droga que na última fase leva a coma alcoólico. Olá! O No Café de hoje abre espaço para a discussão de um assunto muito sério, o alcoolismo. Entrevistamos o AA, Alcoólicos Anônimos, que compartilhou muita informação importante e falou sobre o trabalho desempenhado hoje pelos AAs. Se você tem algum amigo, familiar ou conhecido que sofre com álcool, compartilha com ele o vídeo dessa entrevista. E antes de você assistir a ela, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Fiquem agora com a entrevista de hoje do No Café. Olá, está no ar mais uma edição do No Café, que hoje tem o imenso prazer de receber um membro da AA, Alcoólatras Anônimos, para falar sobre alcoolismo, um importante tema. E por motivos de anonimato, nós não vamos revelar aqui o nome do convidado e nem exibir aqui o rosto dele. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. Um imenso prazer em receber o senhor, obrigado pela sua disponibilidade de falar desse importante tema, né, que é o alcoolismo, né. Segundo dados recentes, né, da CISA, que é o Centro de Informação, né, de Saúde e Alcoolismo, né, levantamento feito em 2025, cerca de 2,6 milhões de pessoas no mundo vieram a óbito por motivo de alcoolismo. Isso representa 5% dos óbitos em todo o mundo no ano de 2025. É muita gente, né? E o alcoolismo, né, ao longo dos tempos, ele se mostra realmente como uma das grandes mazelas sociais, um problema de saúde pública, né, destruindo vários lares, muitas vidas, né. Na visão do senhor, como é que o senhor vê essa questão da metodologia hoje aplicada dentro das AAs? Como é que é esse trabalho que está sendo feito hoje dentro das AAs? E já emendando também já com uma próxima pergunta, é correto afirmar que existe cura hoje para o alcoolismo? Vamos por parte. Esse dado que você deu aí de 2 milhões de pessoas que vêm a óbito no ano, né? Isso, no ano. No planeta, sobre o efeito do alcoolismo, diretamente do álcool, equivale a uma cidade de Curitiba. Então, às vezes, a gente precisa ampliar isso, mas, opa, a cidade de Curitiba morrendo todo ano em função do alcoolismo. Esse é aquela pessoa que fez o uso do álcool. E aqueles que morreram indiretamente? Porque tem muitos, é um acidente de trânsito em função do álcool, porque quando registra essa situação que morreu direto, é porque a pessoa teve um coma alcoólico, ou tem uma cirrose, ou uma doença no organismo diretamente pelo álcool. Mas existe o acidente de trânsito, existem os danos para terceiro, porque o alcoólico, quando ele faz uso, não é só ele que sofre, a família inteira sofre. Então, ele causa um dano psíquico, para todos. Então, esse dado ele é ampliado e até mesmo a maioria dos óbitos que é sobre alcoolismo, às vezes não é registrado como alcoolismo, registra com outra situação. Então, eu acredito que esse número é muito pouco, a gente acredita que é muito mais do que isso, né? Alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal. Mas quem diz isso não é Alcoólicos Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos não tem o poder, não é médico, não é nada para falar isso. Quem fala isso é a Organização Mundial de Saúde, né? E qual que é a segunda pergunta que você fez? Como é que é a metodologia hoje de trabalho aplicado dentro das AAs? Como é que é o trabalho que é desenvolvido hoje dentro das AAs, visando a busca pela sobriedade?
O AA é uma irmandade, é uma irmandade. Eu vou ver se eu acho, vou até ler para você entender direitinho. Onde é que está aqui? Deixa eu só localizar. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, suas dores e todo o problema que vem. Eu estou tentando localizar o prefácio correto para eu ler na íntegra, porque assim a gente tem uma noção bem mais. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxa mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causa. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Então, respondendo à sua pergunta, o que acontece no mundo, de certa forma, não diz respeito ao AA. Eu me preocupo hoje em eu ficar sóbrio, porque eu fiz uso do álcool por muito tempo. O fato de eu ficar sóbrio me deixa na responsabilidade de todo dia estar numa sala de AA, se eu não tiver outras coisas de nível profissional ou mesmo familiar. Eu estou numa sala de AA. Dentro da sala de AA, o que acontece? Eu estando com a sala aberta, eu corro o risco de receber aquela pessoa que também sofreu pelo alcoolismo igual a mim. Então, quando ele chega ali no AA, nós o acolhemos e dizemos para ele, você é a pessoa mais importante nessa reunião, para valorizar a busca que ele tem ali. E na medida que esse companheiro fica no AA, eu também melhoro a minha condição. Eu sei, ele chegando, eu vendo o estágio dele, eu falo assim, eu não preciso voltar nesse espaço. Então, eu me preparo para cada dia ser uma pessoa sóbria, né? Sóbria e serena. No alcoolismo, quando a gente sai do alcoolismo e a gente busca uma vida diferente, a gente busca primeiro ficar sem o álcool, buscar a sobriedade e depois a serenidade. E aí nós falamos entre nós que nós buscamos uma vida alegre, significativa e feliz. E o AA não é AA, é OA, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Nós não somos contra quem bebe. Pelo contrário, nós falamos, se você quer beber, o problema é seu. Se você quiser parar de beber, o problema é nosso. O problema é nosso, nós te ajudamos. Como é que nós te ajudamos? Nós não vamos te ajudar materialmente. Nós não vamos te indicar trabalho, te indicar isso, ou dar dinheiro, ou dar cesta básica, nada disso. Nós apresentamos uma sala de AA que te acolhe para falar assim, ó, essa dor que você tem, nós passamos por ela. E nós descobrimos que a gente conversando entre nós sobre os malefícios que o álcool trouxe para mim mesmo, e trouxe para a minha família, e para o conjunto da sociedade, é isso que nós oferecemos para você. Aí você melhora de vida. Melhora de vida por quê? Você se melhora, porque você não tem mais o álcool no teu organismo, você já começa a ficar sereno, né? Sereno no sentido de você ficar ciente daquilo que você está fazendo. Você estando sem o álcool, as suas escolhas que você vai fazer na vida é muito melhor e você muda a sua forma de ser. As pessoas que te viam como um boa, aquele cara só vive bêbado, só vive... O que houve com aquele cara? Mudou, não está mais bebendo, mudou os assuntos dele, não agride mais ninguém, é mais sociável. É essa mudança que acontece com aquele que escolhe a vida sem o álcool. Mas nós não somos moralistas e nem somos religiosos. Nós só falamos, você quer beber, o problema é seu, você quer parar de beber, nós ajudamos. Qual que é o momento certo para buscar ajuda, para procurar, por exemplo, uma AA, né? Porque antes que chegue, né, numa situação que seja pior, né, numa desgraça, né? Qual que é o momento? Existe um momento certo para procurar ajuda? E qual que é? Não existe um momento certo, mas no AA, na nossa literatura, diz que nós alcoólicos, só chegamos em AA quando a gente está no fundo do poço, quando a gente tem que escolher entre morrer e continuar a viver. Aí nós vamos para o AA. Isso de forma voluntária. Agora, o alcoolismo, ele não é uma doença individual, né? Quando eu fazia uso do álcool, eu não destruía só a mim mesmo.
eu destruía a minha família, eu destruía os meus ambientes, né? Então, às vezes, quando você está muito sobre o efeito do álcool, você não busca o AA, mas quem vai buscar é a sua esposa, é o seu pai, a sua mãe, seu filho, a namorada ou o amigo. Esses buscam ajuda, mas geralmente fala primeiro com a Irmandade de AA, ou também de NA, que também é outra Irmandade que muito ajuda, mas não fala diretamente para ele. Quando ele sabe, olha, eu consegui uma reunião sem AA, não vou, não sou alcoólico, não sou bêbado, não sou isso, aquilo. Então, às vezes, há uma rejeição natural, primeiro que a pessoa dificilmente admite que ele é um alcoólatra, porque é pesado você admitir que você é um alcoólatra, ou você chegar numa sala do AA, sentar numa cadeira e falar assim, eu sou um alcoólico, né? É difícil, é pesado. Hoje nós falamos com muita gratidão, inclusive, eu sou um alcoólico, graças a Deus eu sou um alcoólico, porque eu consegui sair disso. Mas, respondendo a tua pergunta direta, não existe um momento certo, mas existe a necessidade da pessoa querer. E a pessoa tem que querer. Não é, como eu disse, não são os familiares, é ela. Às vezes, o familiar ajuda muito, mas a pessoa tem que querer ficar, senão não fica. Agora, nós temos gente que chega no ar de livre, espontânea vontade e ficam. E tem gente que são forçados, da forma que eu contei, e chegam e acaba se identificando e acaba ficando. Como se tornar um membro da AA, participar das reuniões? Como ter acesso a AA? Aqui em Curitiba e região, nós temos próximo de 67 grupos. Esses grupos, alguns têm reuniões todos os dias, outros uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Geralmente as reuniões são à noite. Nós temos aqui um grupo que tem reunião às 10 horas da manhã e temos um que tem reunião todos os dias às 3 da tarde, né? A pessoa pode chegar, ela descobrindo, se você entrar agora no Google e digitar grupos de AA em Curitiba, vai aparecer todos. Vai aparecer ali o endereço, vai aparecer o horário da reunião e vai aparecer o contato. Então, ali você pode entrar. E eu posso não ser alcoólico e ir no AA? Pode. Você pode ir lá. Naturalmente, você vai lá, você pode partilhar se você quiser, você pode só ouvir. E se depois a gente entender que você não tem problema com álcool, a gente fala para você, ou você é parente de um alcoólico, existe o Al-Anon, que o Al-Anon é outra irmandade que acolhe os codependentes, né? Os parentes dos alcoólicos, né? Ou às vezes você tem problema com outras drogas que não só o álcool, tem o NA, os narcóticos anônimos, que a gente caminha também, diz, talvez seu local no narcótico anônimo, mas no geral nós não excluímos ninguém, a pessoa tem livre acesso para participar das nossas reuniões. Agora, de vez em quando nós temos o que nós chamamos de nossas reuniões fechadas, que diz respeito apenas à nossa parte administrativa, né? Ou também reuniões de serviços. Ou seja, é aberto para o público geral, não precisa fazer nenhuma inscrição, é só chegar lá no endereço. Não precisa nem identificar por nome, não vir aqui participar e está tudo certo. Como é que as AAs hoje sobrevivem? Nós somos autossuficientes. Nós temos uma tradição. O programa de AA é composto de passos, tradições e conceitos. Não preciso explicar muito, não, porque talvez as pessoas não vão entender, não. Mas dentro dessas tradições, existe a 7ª tradição, que diz que nós somos autossuficientes. Então, nós não aceitamos doações de fora. Você, se quiser fazer uma doação para o AA, nós não aceitamos. Se o governo estadual, municipal, federal quiser fazer uma doação, nós não aceitamos. Se uma ONG quiser fazer uma doação, nós não aceitamos. Se uma entidade civil, se uma empresa quiser fazer uma doação, nós não aceitamos. Nós nos bancamos nossos próprios recursos. Nessa 7ª tradição, em toda reunião, nós passamos nós chamamos de uma sacola e as pessoas contribuem. Não existe a obrigatoriedade da contribuição. Existe a gratidão da contribuição. E nós nunca nos faltou recursos para a gente manter as portas dos grupos abertas. Para quem busca algum material de apoio, né, voltado, porque eu sei que existe uma literatura hoje voltada para a AA, como ter acesso hoje a essa literatura? A Alcoólicos Anônimos tem uma literatura específica, nós temos alguns livros bem específicos. O nosso principal é o livro azul, nós chamamos de livro azul, que é o Alcoólicos Anônimos. Nós temos 12 passos, as 12 tradições, nós temos o Vivendo Sobre, nós temos outros. Essa literatura, você não encontra ela nas livrarias, mas tem alguns canais online que você compra
mas também aqui em Curitiba nós temos um escritório. Nesse escritório ele fica aberto 3 vezes na semana, as segundas, as quartas e as sextas, no horário comercial. Se a pessoa, independente se ela é do AA ou não, e ela quiser adquirir a literatura, ela vindo no escritório, ela compra a literatura normalmente. Então, é uma literatura que é nossa, produzida por nós mesmos, mas ela é de acesso a todos. E, geralmente, nós do AA, quando nós vamos em alguns ambientes fazer uma temática, ou um evento, um encontro, nós costumamos levar a literatura e deixar para aquelas pessoas. Então, é muito normal você ir em clínica, você encontrar um livro de AA e em outros locais. O senhor tem muitas décadas, né, que faz parte ali da AA, né? Você quer compartilhar um pouco dessa experiência ali de ter atingido a sobriedade? Eu não tenho muitas décadas assim, não. Eu estou em AA já uma caminhada de algum tempo, ainda não fiz 10 anos, então vou fazer uma década. E eu fiz uso do álcool por muito tempo, na verdade, por 34 anos. Comecei aos 22, parei aos 56. E eu sei o transtorno que o álcool trouxe para mim mesmo, trouxe para minha família e trouxe para os ambientes sociais que eu frequentava. E os empregos também, né? Me atingiu muito, né? Não cheguei no AA porque eu quis, cheguei mais ou menos de maneira forçada, mas foi uma boa chegada. E como eu te disse, quando eu cheguei no AA, as pessoas que me receberam falaram assim para mim: você é a pessoa mais importante aqui. Então, aquele cara que não acreditava mais em si mesmo, né? Já era um derrotado, e eu me considerava um derrotado, credibilidade nenhuma na família, credibilidade nenhuma nos empregos, porque, sob efeito do álcool, a gente faz tudo aquilo que não deve, e você chega num ambiente onde você não conhece ninguém, você chega ali meio assustado, e alguém olha: seja bem-vindo, você é a pessoa mais importante hoje. Então, é um acolhimento que vale a pena. E isso mudou a minha vida. Então, nesses 10 anos que eu estou aí no AA, e o objetivo é único, é só ficar sóbrio hoje. Amanhã, quem sabe, eu posso beber, mas hoje não. Eu vou ficar sóbrio hoje. Hoje eu fico sóbrio, né? E aí vai repetindo. Um dia de cada vez. É só por hoje. O programa é só por hoje. É só por hoje. Só nas próximas 24 horas eu vou ficar sem beber. Com isso a gente vai fazendo. Hoje no AA nós temos companheiros, muitos companheiros no AA, e companheiras, né? Homens e mulheres, com 30 anos, com 35 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 15 anos, com 10 anos, com 3 meses, com 2 meses, e tem gente que vai chegar hoje no ar. Se o senhor fosse mandar assim, uma dica, um conselho, uma orientação para os bilhões de pessoas que existem no planeta hoje, o que você diria para elas? Cara, eu vou dizer o que eu recebi do AA. Evite o primeiro gole. Se você tem problema com álcool, evite o primeiro gole. O AA não fala para você evite o segundo gole. Não, evite o primeiro. Se você evitar o primeiro, você tem um caminho aberto. Mas se você for evitar o segundo, você não vai conseguir. Se você der o primeiro, você não vai conseguir evitar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Eu fiz isso por experiência própria. Eu tentei parar de beber muito tempo, mas eu não consegui. Sozinho eu não consegui, né? Mas na Irmandade AA, que é um grupo que a pessoa acha que é autoajuda, não é. O AA é mútua ajuda, né? É mútua ajuda. São juntos, em grupo, conversando uns com os outros que a gente entende. Então, o conselho é, se você tem problema com álcool, primeiro, busque ajuda. E não é só o AA que ajuda. O AA está provado que talvez é que está mais certo, mas existem outras irmandades que também ajudam. E você estando no AA ou não estando no AA, só evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. O resto, as coisas acontecem. E como eu disse, nós não somos religiosos, mas nós somos espirituais. Então, o programa de AA é espiritual. Então, se apegue àquele poder superior da forma que você consegue. Ah, mas eu sou ateu e agnóstico. Então, acredite em você mesmo. Pronto, simples assim. Se o senhor tivesse a oportunidade de convidar algumas pessoas para tomar café junto com você, sentar na mesma mesa com você, que pessoas seriam essas, o porquê delas, o que você diria para elas? Cara, eu convidaria qualquer pessoa, não faço mais, não dá para fazer distinção. Eu posso convidar as pessoas de níveis sociais mais elevados, que tem problema com álcool, ou que não tem problema com álcool, mas também eu posso convidar o companheirinho que está ali agora em frente ao terminal do Guadalupe, com um corote na mão, ou está aqui no terminal do Portão, ou está na Rui Barbosa, ou está numa clínica sofrendo, né? E a gente vê isso todo dia, porque nós do AA, nós levamos as mensagens nesses ambientes.
E a gente vê as dores ali. Então, tomar café com todas essas pessoas é chamar para incluir. O AA não aponta o dedo e o AA não exclui. O AA inclui. Quero agradecer muito, senhor, por essa entrevista. É sempre importante discutir um tema tão sério, tão delicado, que é a questão do alcoolismo. Obrigado pela sua disponibilidade. E quero agradecer a todos ali que assistiram a edição de hoje do No Café. Até a próxima edição. Um forte abraço. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês nunca me ouvem falar nada, eu simplesmente estou atrás das câmeras, mas hoje é um dia muito especial. Nós estamos aonde? Nós estamos na AAA. Tá? Nos Alcoólicos Anônimos. Aqui no caso é um escritório. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma literatura muito interessante que eu vi aqui e eu aprendi muito sobre esses livros. Olha, nós temos aqui os 12 conceitos do serviço mundial, tá? Nós temos aqui a história dos Alcoólicos Anônimos, os 12 passos e as 12 tradições. Nós temos aqui, ó, vivendo sóbrio. Outro tema bem interessante aqui, o Dr. Bob, ele escreveu assim, Dr. Bob e os bons veteranos. Uma das coisas que eu sou apaixonada, por isso que eu vim aqui mostrar essa literatura, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de biografia. Se você é uma pessoa também que é apaixonada por biografia, assim como eu, que gosta de ler bastante histórias reais, né? Nós temos aqui, ó, a linguagem do coração, nossa grande responsabilidade. Então é uma literatura muito vasta, né, dos narcóticos anônimos e no AA, né, no caso, os alcoólicos anônimos, porque o NA é uma outra divisão, mas nós temos muita literatura. E uma coisa muito importante, além de você estar enriquecendo seu conhecimento, você vai estar ajudando, né, essa instituição que é importantíssima. Olha só que interessante aqui, ó, Mãos Dadas, Apadrinhando em Ação. Nós temos também aqui, ó, esse passo a passo, Verdadeiros da Asa, Verdadeira Recuperação. Enfim, nós temos vários livros aqui e uma das coisas que eu acho bem interessante é por questão das biografias, somente com histórias reais de pessoas que de fato, né, simplesmente venceram e estão lutando contra. Os Alcoólicos Anônimos também não é simplesmente reuniões, nós também fazemos alguns eventos que são extras aqui. Olha só para você ver, nós vamos ter um evento agora do dia 3 ao dia 7 de setembro de 2027. Uma coisa lá em Fortaleza, ó. Em Fortaleza, no centro de evento de Fortaleza, Ceará. Você que nunca viajou para Fortaleza, tá aqui a oportunidade. Aí você vai pensar assim, mas só que eu não tenho dinheiro. Não tem importância, vai ser no dia 3 a 5 de setembro de 2027, tá? Então, aproveitando esse vídeo aqui, convidando a todos para estar participando, se alinha aí, vai ser bem na época aqui próximo do feriadão, com certeza o feriadão prolongado de 7 de setembro. Então, em 2027, procure aí as informações, nós vamos deixar aqui as informações sobre o endereço, como você, até mesmo pelo Google, né? Pode procurar pelo Google, digitou no Google, ali você consegue estar participando desse grandioso evento. Aproximadamente 12 mil participantes. Olha, nós temos o site aqui, ó. Olha só as informações, convençãoaa.org.br. Vai ser em Fortaleza, Ceará. Beleza, pessoal? Antes que eu me esqueça, viu? Beijo pra todo mundo, até a próxima. Fui!